Oi, oi, gente, eu sou a Ana Laura. Oi, pessoal, eu sou o João Pedro. Estamos no nosso sexto episódio do podcast. E hoje o tópico do Falando Abertamente de Turismo é sobre o mundo verde. Reciclagens, cuidados com o meio ambiente e a diminuição do impacto. Mas essa redução, né? Ela é pensando no mundo, no nosso futuro, ou ela vem pensando no bolso? Mas antes de começar, vamos dar as boas-vindas para as nossas convidadas, a Camila Flores e a professora Maiara Roberta. Sejam bem-vindas! Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Camila, sou estudante de Biologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, né? E estou desde 2018/2 na Bio, então é isso, estou feliz de estar aqui. Olá, né, para todos e todas. Eu sou a professora Maiara Roberta Martins, né? Estou como professora nos cursos de Turismo, Hotelaria e Eventos, né, da FURG. E também estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente também agradece e eu queria dizer que estamos muito bem divididos hoje. Nós temos 2 do estado de São Paulo e 2 do Rio Grande do Sul. Está equilibradíssimo hoje o podcast. E, muito que bem, agora, né, vamos começar com uma pergunta bem simples e depois a gente vai para uma mais difícil de todas. A primeira é para contar para a gente um pouquinho da jornada acadêmica de vocês. Como vocês chegaram aqui, o que vocês gostam, né, coisas assim. E a mais difícil de todos, que rumbam os tambores. Qual é o signo de vocês? Conta pra gente qual é o signo de vocês. Tá, eu posso começar? Pode. Eu vou começar pela minha trajetória, assim, na Bio, um pouco, antes da parte do signo. Enfim, estou na Bio desde 2018, né? Desde o segundo semestre de 2018, e eu sempre gostei muito, assim, de biologia. Desde pequena eu sempre soube que era isso que eu queria fazer, assim. Mas eu sempre fui muito apaixonada por tudo na natureza, né? Por muita coisa, principalmente pela água, assim, pelo mar. Tem uma ligação muito, muito forte com o mar, né? Com a água. Só que na época que eu entrei na Bio, eu estava muito mais conectada com a área da botânica, que é uma coisa que eu gosto muito também. Eu amo plantas e lidar com plantas também. E aí eu entrei também com essa expectativa, assim, de ir para essa área, trabalhar com ecologia vegetal, enfim. Até com ecoturismo também era uma coisa que teve uma época que eu entrei em conflito, porque eu pensei em fazer turismo para trabalhar com ecoturismo, sabe? Aí acabou que eu entrei na Bio, assim, me achei totalmente. E aí acabou que eu fui me descobrindo, os semestres foram acontecendo, tive algumas cadeiras que me despertaram mais o meu olhar para a ecologia, né, que é a biologia. Dentro da Bio tem várias áreas, né, e a ecologia é a área que estuda as interações entre os organismos, né, entre um indivíduo e outro, né. A ecologia, ela compreende as interações em um determinado ecossistema. E eu sempre fui muito de querer entender, quanto mais conhecimento e mais aprender, melhor, sabe? E aí eu via nas outras áreas meio que um nicho, assim, uma limitação. Na botânica, ou tu estudava só determinada espécie ou determinado grupo. Aí na zoologia também, que é a área dos animais, né? Daí tu estuda só algum animal e tudo mais. E microbiologia eu nunca gostei, que é a biologia molecular, né, genética e tal, nunca foi minha vibe. E aí eu acabei entrando pro laboratório de ecologia humana e de peixes, que, como eu falei, eu gosto muito de água, né? E aí agora minha área de pesquisa, eu tô trabalhando com o boto da Amazônia, que é uma paixão que eu tenho, assim, eu amo muito cetáceos, né? Amo, que é o grupo de golfinho de baleia, né? Aí, que na verdade mesmo eu sempre quis fazer biologia marinha, só que daí as coisas se encaminharam e eu entrei na Bio, né? E aí me achei também. Mas aí é isso, tô nesse caminho, assim, já apresentei alguns eventos, alguns congressos, acabei de apresentar também num simpósio de ecologia e de conservação também, tô bem feliz com as coisas que estão acontecendo, sabe? E é isso, só tenho a aproveitar, assim, a graduação sempre foi um espaço que eu vi como tentar aproveitar e viver ao máximo tudo, sabe? De grupo de extensão, eu sempre fui muito ativa nas atividades do diretório, que a gente tem o nosso diretório, ele é autogestionado, então ele nos dá uma liberdade também para poder ter mais autonomia e criar as coisas, né?
E, enfim, eu meio que me envolvo em tudo, de tudo um pouco. Não paro quieto. Assim que é bom, né? Porque não tem que escolher uma, você pode ter várias. Exato. E daí, agora, justificando minha inquietude com meu signo, eu sou de Virgem. E aí, Virgem, para quem manja de signo, né, sabe que Virgem é regido por Mercúrio. E Virgem é um planeta mutável, é um signo mutável, né? Então tem essa coisa de me adaptar e de estar sempre fazendo parte de várias coisas ao mesmo tempo, e querendo conversar e querendo trocar e tal. Eu acho que não é à toa que me indicaram para um podcast, né? Porque... É uma desbravadora nata, né? Quer estar ali, vamos aprender aqui, muito bom. Não, muito bom, assim, ó, quem é Dora Aventureira no filo do pão, sabe? Deixou no chinelinho. É isso. Eu vou passar a palavra para a Mayara. Então, compartilhando aí a fala com a colega, né? Então, sou a professora Mayara e eu fico feliz, né, de ouvir essa trajetória por conta que eu também tenho uma ligação muito forte com a biologia, né? Eu comecei minha trajetória acadêmica no turismo, mas muito influenciado, né, pela biologia, porque eu ingressei em 2006 na UFSCar de Sorocaba. Eu sou egressa da primeira turma, né, de formandos em turismo daquela Universidade Federal, né, de São Carlos, mas com campus em Sorocaba. Então eu vi praticamente, né, tudo surgir e a gente tinha na época uma ênfase em conservação, né, ambiental e também em questões do patrimônio histórico-cultural, né, que eram as linhas mestres, né, da nossa formação na época. Depois o curso passou por uma reestruturação, mas a gente, né, as duas primeiras turmas, elas tinham muito essa conexão, né, de ecoturismo, conservação ambiental e patrimônio. E depois, né, e eu sempre fui muito envolvida, né, com as questões de iniciação científica, né, eu consegui me integrar a pesquisas da FAPESP, e muito por conta de colaborações com a biologia, né, a minha orientadora era da ecologia humana, e ela analisava, né, principalmente as questões relacionadas a comunidades locais, né, a populações humanas, e as suas relações com as unidades de conservação. E aí, nisso, né, eu fui entrando ali, mas como bolsista, né, para fins de produção mais técnica, né, mas eu fui muito a campo. E esse campo que me trouxe as questões de turismo no espaço rural, né, turismo em ambientes naturais. E aí eu me apaixonei, né, por essa questão de campo, né, de estar indo a campo, de estar esquematizando como é que eu, né, ia fazer toda essa estruturação até os agricultores. E com toda essa minha inquietação, né, do turismo ser, né, reconhecido também como ciência, e a gente tem um ofício reconhecido, eu acabei, né, enveredando no mestrado. Então eu fui procurar, né, os estudos aí no Rio Grande do Sul. Aí eu iniciei no desenvolvimento rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, na pós em desenvolvimento rural, que é dentro da Faculdade de Economia. Então ali tem o professor Sérgio Schneider e toda essa equipe, eles me acolheram, né, no grupo de pesquisa em agricultura familiar, e eu pude também desenvolver estudos, né, com agricultores de Santa Catarina, né, com um projeto que chama Acolhida na Colônia, que depois eu posso até retomar, né, conforme aí o nosso andamento. E também foi muito legal, né, essa interação toda com os agricultores. E aí acabei retomando, né, para São Paulo, né, um pouco porque eu também gostaria de, né, fortalecer os meus estudos na área ambiental. E o doutorado eu fiz, né, com a minha primeira orientadora, que ela era da UFSCar, mas passou para a Unicamp. E eu fui para a pós em Ambiente e Sociedade da Unicamp, que a gente chama também de NEPAM, né, que é o Núcleo de Pesquisas em Estudos Ambientais da Unicamp, onde eu trabalhei com a perspectiva de turismo de base comunitária, ali de comunidades do Vale do Ribeira, que é uma região, né, com fragmentos de Mata Atlântica muito importantes, né, no estado de São Paulo. E eu tive a oportunidade, né, a feliz oportunidade de estar trabalhando junto com, né, com os quilombolas ali na estruturação, e vendo, né, que realmente, né, quando a comunidade se empodera, quando, né, os processos ali são de pertencimento, há essa expectativa, né, que o turismo de fato se tenha como uma oportunidade de renda e também, né, de questões mais sustentáveis, né. Então, seria isso a minha trajetória. E o meu signo é de Escorpião,
né, que, né, falam muito que vai muito para essa linha da pesquisa, da investigação, né, a gente fica ali cavucando, mas o que está por trás daquilo, mas que, né, aquelas inquietações, a gente fica reflexiva, a gente, né, tem muito essa perspectiva da investigação, né, então seria isso. Há boatos de que o FBI foi construído por um escorpiano ou uma escorpiana. Então eu tinha uma professora na graduação mesmo, né, que também é escorpiana, e a gente, ela é o Google, ela inventou o Google acadêmico, não é possível. Virgem também, Virgem é bem, a gente quer saber tudo direitinho, nos mínimos detalhes, assim, as coisas que ninguém percebeu, a gente tá lá analisando e minuciosamente pesquisando e querendo entender, sempre. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Camila, agradecer a fala, foi bem bonito de ver quanto ela é apaixonada realmente pela biologia. Agora, começando oficialmente as perguntas, gostaria de fazer uma pergunta para a Camila. No turismo existe uma multidisciplinariedade, a gente passa por diversas áreas do conhecimento e estuda um pouco de tudo. Portanto, eu gostaria de saber se na biologia também ocorre isso. Sim, na verdade, existe, acho que nas próprias saídas de campo, assim, dependendo das saídas que a gente já consegue abraçar várias áreas diferentes. Na bio da URGS, assim, o pessoal da botânica especificamente, né, que foi a primeira coisa que me veio, assim, na cabeça relacionada ao ecoturismo e tal, a gente faz muitas saídas em agrofloresta, né, e como a Mayara trouxe também, né, essa questão da agricultura familiar, do conhecimento ecológico local. Então, com certeza tem como unir a questão do turismo com a questão da ecologia, da biologia. A gente sempre diz que é preciso conhecer para preservar, né? As pessoas nunca vão conseguir entender a importância de se ter uma unidade de conservação, de se ter um espaço destinado a preservar determinada espécie, ou mais de uma, né? Se não conhecerem, se não tiverem o acesso, se não forem e tal. E além dessas vivências das próprias cadeiras, como eu falei antes, a gente tem o nosso diretório também, que ele, muitos anos já vem nesse formato de autogestão, né? E isso nos dá muita possibilidade. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte, sabe, disso, porque são coisas grandiosas, assim, que saem do nosso diretório, que é o DAIB, né? O Diretório Acadêmico do Instituto de Biociências. E nossa, a gente, antes da pandemia, todo semestre, assim, sagrado, todo semestre, isso já vem de muitos anos, que a gente faz o trote consciente, né, que a gente chama, que é um acampamento que a gente recebe os bichos e daí oferece atividades de educação ambiental, oficina na área de biologia. Daí, logo quando eu entrei na bio, foi muito massa, que eu entrei e estava tendo um movimento para construir o EREB, que é o Encontro Regional de Estudantes de Biologia, né, tem o ENEB, que é o nosso encontro nacional, e o EREB, né, que é o regional. Daí esse regional é extremo sul, daí são estudantes de biologia do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nesses encontros também, nossa, acontece muita troca, assim, com toda a comunidade. E aí, quando eu entrei na biologia, em 2018, ia ter o EREB aqui, a cada 3 anos é aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí estava tendo uma movimentação para acontecer o EREB dentro de uma unidade de conservação, que foi o Parque Estadual de Itapuã, que é uma unidade de conservação que, assim como várias outras unidades de conservação, que tem muitos conflitos com a comunidade, porque o que acontece? Quando as pessoas, quando se é criada uma unidade de conservação, né, uma área protegida, muitas vezes aquela área protegida, ela está dentro de um contexto socioambiental meio complicado, assim, né, as pessoas ocupam a área, daí tu tem que expulsar as pessoas, tem que indenizar e tal, tem que tirar as pessoas das suas casas para proteger aquele espaço, né. E isso aconteceu na década de 70, assim, não sei se vocês conhecem o José Lutzenberger, que era um ambientalista muito famoso na época, até hoje ele é muito famoso, assim, para a galera que é da ecologia e tal. E ele que, junto com o pessoal do ODAIB, da URGS, na época também puxou essa movimentação, e aí as coisas foram acontecendo, o pessoal conseguiu decretar, junto com o pessoal da CLEPEI, que é o pessoal lá de Itapuã, que, junto com o pessoal da Bio, né, do diretório,
Enfim, são várias histórias, vários atores sociais, não sei se é essa palavra, mas enfim, peças importantes, pessoas importantes junto com os estudantes, junto com a comunidade, mais os guaranis também, que tem uma comunidade indígena lá em Itapuã, com os pescadores e tal. E aí acabou que aconteceu esse decreto do parque e ficou essa ferida, né, aberta, assim, do parque e tal. As pessoas até hoje não entendem. E aí teve o EREB, que foi esse encontro, que foi o primeiro EREB dentro de uma unidade de conservação que a gente fez lá, e que a gente conseguiu facilitar, fez uma ponte, facilitou uma conversa, uma troca entre esses grupos, né, que até então estavam, assim, nessa lacuna, com esse conflito aí de anos. O parque, ele não era aberto desde... fazia mais de 20 anos que ninguém acampava lá embaixo, nem podia, então foi alta movimentação. Então, esse eu acho que é um dos exemplos mais bonitos, assim, que eu pensei também, além das questões de saída de campo, mas é o que a gente faz, o trote consciente, né? O último trote consciente que aconteceu antes da pandemia foi lá no assentamento Apolônio de Carvalho, que era aqui em Eldorado do Sul, né? Que era onde queriam construir a Mina Guaíba. Daí a gente também foi lá, ocupou e tal, e se integrou com a comunidade local. E daí não é simplesmente chegar no lugar, assim, do nada. A gente sempre chega meses antes o acampamento a gente meio que prevê para acontecer em outubro, que foi quando aconteceu, né, no Dia das Crianças. Aí, sei lá, em junho a gente já estava indo lá, sabe? Se possível, mais antes ainda, que daí a gente faz toda uma movimentação, a gente faz mutirão de bioconstrução também, a gente faz plantio de mudas nas comunidades, é muito legal. E isso também é o ecoturismo, né? Isso também é mostrar para as pessoas a importância de se preservar, de conhecer, estar num lugar, conhecer aquele espaço, né? E também gerar renda, assim, porque não é o objetivo do trote, óbvio, mas eu digo em outros contextos, assim, né, unir a biologia, a ecologia, enfim, a importância de se preservar, mas ao mesmo tempo gerando renda, né, para as pessoas que estão ali, porque não tem como a gente negar, a gente existe, a gente é uma espécie, o ser humano existe, né, a gente está aqui, e o que a gente pode fazer, então, já que a gente está aqui, ocupando esse espaço, então é pensar em maneiras mais alternativas e menos gerar um impacto menor, assim, né, o quanto a gente puder reduzir. Então, isso eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, desde que entrei na biologia, a quantidade de lugares que eu conheci, e a própria agroecologia também, né, eu tinha esquecido de falar, mas eu também participo de um grupo de agroecologia com o pessoal da agronomia da URGS, o VAIA, que são vários movimentos paralelos, assim, que eu vou só agregando, assim, né, e aí, no final das contas, é isso que conta, né, a graduação, ela é uma parte, mas o que faz a gente ser o melhor profissional, ou melhor pessoa, sei lá, o melhor ser humano é essas experiências por fora, né? E a gente sempre tem que buscar aprender, tanto no turismo quanto na biologia, né? Eu acho que, enfim, não sei, tentei resumir muito, Mas não, eu acho que foi muito bom, pontual, porque quando eu entrei na faculdade, uma professora que participava num grupo de pesquisa, ela chegou e falou assim, olha, esse momento aqui, não se prenda só ao turismo. Toda e qualquer oportunidade que você tiver é uma oportunidade de aprender. E é isso, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana, tem gente que acredita em conspiração. Eu acredito que todas as áreas, elas se conectam. Independente daquilo que a gente precisa, né? A gente consegue puxar um ganchinho daqui, puxa um ganchinho de lá, resulta naquela lá, vai trazendo, e são reflexos, né? O conhecimento, ele é amplo, ele vai além só de, sei lá, medicina, engenharia. O conhecimento ele é muito maior que isso, né? São muitas áreas. E trazendo para a professora Maiara, que tem um histórico assim, ó, que eu falo que é admirável, porque comprova isso, né? Ela saiu do turismo, ela foi para uma outra área, depois ela encaixou em outra, e hoje ela consegue unir todas essas em uma mesma parte, né? Então, você acredita que, com base nessa formação, né, nesses passinhos que você foi dando, um pouco em cada parte, entendendo o desenvolvimento, por exemplo, do turismo rural no Rio Grande do Sul, você acredita que esse apoio, ele promove um cuidado com o meio ambiente ou apenas ele segmenta esse tipo de turismo? Eu acredito que, né, no turismo, principalmente assim, quando a gente pensa nas áreas rurais, né, há uma diversidade muito grande, né, de formas de se
se fazer o turismo, né? O ideal, e até o que o MT acaba agora, mais recentemente, né, colocando em suas diretrizes, assim como a ONU, enfim, outras entidades, né, que acabam levando mais na ponta essa discussão, né, de turismo sustentável, é que todas as formas de turismo pudessem ser sustentáveis, né? Mas como isso, né, realmente é bem utópico, e, na verdade, a gente tenta fazer pequenas ações, né, e que cada vez mais se conheça mais sobre meio ambiente, se conheça mais sobre sustentabilidade. Então, é um trabalho formiguinha mesmo, é um trabalho, né, de educação, né, tanto de base como também, né, das pessoas que vão acabando se envolvendo nos coletivos, que querem, como é que eu vou fazer o turismo, né, aqui na minha região? Então, aí, o primeiro despertar, né, principalmente no rural, é ver que você não consegue fazer sozinho, você tem que se unir com mais agricultores, você tem que ver, né, onde tem mais atrativos da parte natural, da parte cultural, você tem que acabar se unindo, criando parcerias, para que você, né, possa também ter o que oferecer, né, ter uma diversidade de oferta, né, turística para esses visitantes. Né, e principalmente, né, por exemplo, indo mais para a questão do ecoturismo, o ecoturista ele tem mais essa percepção mais assim, né, avivada, né, do movimento. Já, né, quem vai para os segmentos mais de rural, tem muita segmentação realmente, né, porque tem desde hotel fazenda, né, nas áreas rurais, então tem desde pousadas, então há uma diversidade maior. Então, né, isso vai depender, normalmente, né, se há um grupo, por exemplo, organizado, né, então eu já vi experiências de assentamentos rurais, já vi experiências de agricultores ecológicos, tem as experiências pontuais, né, de quem tem um pouco mais de capital, né, para isso, que são os grandes empreendimentos. Então, né, na verdade, dentro do turismo rural, há muita diversidade, né, e a questão ambiental, né, ela tem que ser ainda mais discutida, né, entre esses diferentes atores, para não ficar só numa questão assim de marketing verde, né, e realmente fazer sentido, né, tanto para os anfitriões, né, como para os visitantes também. É uma atividade de impacto, né? Mais do que falar assim, oi, eu sou verde, tipo, litros de água jogado fora no banho das pessoas, não tem controle de energia, então, tipo, é mais ou menos nisso aí mesmo. Muito obrigado pela tua resposta. E passando para Camila, tirando essa visão do turismo, da experiência, lucro e mercado, pontualmente na biologia, a gente pode ser... Vocês, olhando assim, tipo, não conheço turismo, não conheço turismigos, vamos lá, assim, a gente chama turismigos o pessoal que estuda turismo, não conheço turismigos, não conheço nenhuma pessoa que desenvolve turismo, e agora eu vou conhecer. Você no caso, você vai dar a sua percepção disso. Você vê a gente, por exemplo, como aliados da causa ou a gente como ameaça? Qual a sua opinião? Disserte sobre aqueles. Total aliado. Nenhuma maneira ameaça, assim. Acho que, na verdade, o papel da gente, enquanto estudante de biologia, pesquisador, enfim, profissionais da área ambiental, a gente tem que estar sempre bem isso, assim, se conectando e buscando... tá sempre trocando com pessoas de diferentes áreas, né? Porque as pessoas têm muito essa visão de que só o biólogo é que faz essa parte de educar ambientalmente, só o biólogo tem que se importar com a questão do lixo, com o consumo de carne, com o consumo de água, sei lá, sabe? Questões ambientais, assim, as pessoas têm uma visão muito fechada. E muitas vezes, quando as pessoas vão em algum lugar visitar, dentro de uma unidade de conservação, por exemplo, existem regras, né, do que pode ser feito e do que não pode ser feito, né, dependendo da unidade de conservação, não pode nem entrar, não pode, né, se é uma unidade de uso sustentável, tu pode ter uma liberdade maior para explorar o espaço, para levar as crianças e tal. E acho que a gente só tem que estar, eu pessoalmente vejo assim, que a gente tem, e todo mundo que é da biologia, a gente é que tem que dar espaço, porque a gente na faculdade, a gente tem muito acesso a vários conhecimentos sobre como a natureza se comporta, por que as coisas funcionam de X ou Y maneira, por que é importante preservar tal espécie, porque daí preservando tal espécie ela vai
ter um impacto na outra, que vai ter na outra, e muitas vezes as pessoas que não fazem biologia, ou enfim, que não tem, não necessariamente que faça biologia, mas a pessoa que não tem um olhar mais atento à natureza, né, não percebe às vezes essas sutilezas, assim, que muita coisa acontece, a gente não consegue ver, mas tem muita vida na nossa volta, dentro da gente mesmo, tem vários micro-organismos aqui, que a gente é a casa deles, sabe? Então, eu vejo que o nosso papel nesse contexto do ecoturismo é esse, assim, de também fazer essa parceria, mas de estar sempre atrás, de salientar a importância de se ocupar esses espaços, mas com consciência, né? Ontem foi o Dia da Terra, então também é uma outra questão para a gente parar e refletir, ver todo esse contexto de pandemia que a gente está, pensar em que maneiras que a gente... como é que a gente está ocupando a terra, né? O que a gente quer semear, o que a gente já plantou, o que a gente já está colhendo, né? Então, pensar sempre nisso, né? Nessas uniões, assim. Eu pessoalmente sempre gostei muito de ter essas trocas entre os cursos. Eu acho que eu não consigo... Eu sou uma pessoa muito inquieta, como eu falei. Sou de Virgem. Então, eu sou muito inquieta, eu não consigo ficar só num grupo, sabe? Sempre foi uma dificuldade para mim. Eu fico só permeando e circulando e trocando ao máximo, assim. Eu acho que a gente só tem a crescer. E aí, já me envolvi com o pessoal da geografia, com o pessoal da agronomia, sabe? Até da filosofia, história, das sociais. Tipo assim, ó, quanto mais puder, eu acho que essa é a dica também, sabe? Pra galera da bio que tá entrando agora, ou até para quem já tá na biologia, assim, que eu vejo que tem muitos colegas que falam, ai, Camila, como tu te envolve, que legal, não sei o quê, e as pessoas não fazem, sabe? As pessoas têm medo, ou se auto-sabotam, sei lá, ficam pensando muito e não agem, sabe? E eu acho que esse é o momento de agir, assim, eu acho que esse ano de 2020 agora também 2021, né, a gente ainda tá na pandemia, e acho que já passou da hora, a gente já tá atrasado, a gente já tá correndo atrás do relógio, entendeu? Já passou da hora de agir, a gente tem que parar de pensar e começar a agir. E começar a se integrar, começar a se conectar com as pessoas e passar adiante essas consciências aí, plantar a luz, né? Porque se a natureza não estiver aqui, a gente não vai ter como viver, nem poder sobreviver dela, né? Tirar o sustento, enfim. Então, acho que essa é a minha fala. A minha pergunta vai para a Mayara. Mesmo que a gente tente controlar o consumo, a poluição, a gente sabe que é difícil reduzir 100%. Então, eu gostaria de saber se tu consegue listar os impactos, tanto positivos quanto negativos, do ecoturismo. Bem, listar todos os impactos assim de uma vez eu não consigo, mas eu vou, né, vou pontuar alguns, né? Principalmente tem, né, a questão social, né, que tratar de ecoturismo, né, principalmente nas comunidades, né, vai demandar que essa comunidade esteja aberta, né, para receber esse tipo de visitante. Ao mesmo tempo que, né, eu vi em muitas comunidades os próprios anfitriões, né, os próprios, por exemplo, quilombolas, serem, né, os monitores ambientais, então eles se apropriando, né, tipo, agregando o conhecimento que eles têm, né, todo ancestral, né, e do território, junto com os conhecimentos técnicos, né, principalmente do pessoal ali que lida com as unidades de conservação, né, eu tenho muita experiência aqui do estado de São Paulo, que houve essas trocas, né, nesse sentido justamente, né, de minimizar esses impactos, né, então dessas comunidades estarem ativas, né, e participando, né, dessa questão do envolvimento com o ecoturismo. Tem a parte, né, toda também relacionado à questão, né, da capacidade de carga, né, dos ambientes, né, então se pensar também, né, os limites, né, porque tem um impacto nas trilhas, né, então há todo, né, um envolvimento também do pessoal de estar monitorando as trilhas, de estar, né, então há cálculos, há toda, né, uma questão de gerenciamento, né, dessas visitações, principalmente nas unidades de conservação, para tentar, né, fazer com que o ecoturismo seja feito assim de forma que não descaracterize, né, do objetivo dessas unidades e dos entornos também dessas unidades, né, quando tem ali ações de ecoturismo, também tem que se ter essa preocupação. Então, né, tem a questão social, tem a questão de impacto, né, no próprio ambiente ali com relação aos recursos, tem a questão do lixo, né, então de sempre estar
que os turistas, né, eles recolham, né, o seu próprio lixo, que não tenha espalhe pelo ambiente, então tem que sempre estar conscientizando. Tem a questão do comportamento animal, então o ecoturismo acaba interferindo, né, se a gente tem ali, né, muita presença de turistas, né, e isso acaba afugentando, né, alguns animais, né, no seu ritmo, né, ali de vida ali, né, então tem que ter esse cuidado também no zoneamento, né, então onde áreas que já estão mais, né, abertas ao turismo, né, de continuar para não, né, ter que explorar outras áreas que seriam mais, por exemplo, por isso que tem um zoneamento, né, nas unidades, de deixar mais para pesquisa, de deixar mais para um monitoramento mais específico. Falei, a questão da qualidade do atendimento ao turista, né, também, que é importante, acho que por isso que, né, acho que a união de turismo e biologia é importante, nesse sentido, né, a gente vê muito, né, a galera da biologia muito com essa questão bem técnica, né, nas unidades de conservação, mas que eu acho que o pessoal do turismo, ele pode ajudar muito nessa questão da qualidade, né, do atendimento ao turista, né, de estar desde a recepção, da hospitalidade ali, né, lidando com esses visitantes, de estar conscientizando também o pessoal quando adentra, né, nesses espaços que precisam ser protegidos, e como, né, a colega falou, tem as regras específicas e isso precisa ser passado, né. Então tem essa infinidade de né, possibilidades em termos de controle dos impactos, tá? É bem isso, assim, eu vejo que o óbvio para nós também precisa ser dito, né, para nós, e muitas vezes as pessoas acham que não precisa, né, entra numa unidade de conservação e acha que não precisa falar as regras e tal. Eu vejo essa rigidez também com o pessoal da biologia, assim, é uma desconstrução, né, constante, eu acho que é esse, assim, o caminho, se unir e caminhar juntos. Sim. A gente tem até exemplos de coisas que já aconteceram, né? Por exemplo, em Brotas, aqui no interior do estado de São Paulo, teve uma época que era oba-oba, o povo fazia churrasco, levava coisa, bebida e tal. Depois a própria população chegou a ficar incomodada com isso. Fecharam a parte, trataram, cuidaram, tentaram reduzir os impactos no meio ambiente, né? Os danos, tentaram, né, controlar o caos que foi instaurado ali. E hoje já é uma coisa mais controlada, porque eles entenderam que a preservação tem que partir deles, né? O cachorro de 2 donos, ele morre de fome. Então é basicamente isso. Se a gente não cuidar, não vai ter gente que cuide. E é a conexão que proporciona, né, essa parte da biologia, porque ela vem com conhecimento técnico, que pode ser aprimorado e aplicado no turismo, através de projetos de extensão, pesquisa, ensino. E aí tem essa parte do turismo também, né? Todo voltado para hospitalidade, eventos, lazer, que também pode ser replicado na biologia. E traz essa conexão dos dois, o que é muito bacana para se promover, muito mesmo. Agora, analisando todo o contexto, eu gostaria de perguntar para as duas, como vocês imaginam o mundo daqui a 10 anos? A gente pode começar com a Mayara. Bem, daqui 10 anos é uma pergunta difícil e complexa, né? Principalmente porque a gente está nessa pandemia, a gente não sabe as consequências ainda, tudo está sendo monitorado, assim, tudo está sendo analisado. A gente não sabe se, né, vai ter, né? Espero que não, mas, né, as projeções, né, principalmente para quem, né, analisa a mudança climática, né, as alterações na Terra, de que se a gente não tiver realmente uma perspectiva de ação, né, se a gente não começar, né, justamente fazendo, não só por nós, né, mas muito em sentido do coletivo, a gente vai ter consequências, né, com relação à questão da natureza, do planeta, e uma, né, desses alarmes já foi meio que a deflagração dessa pandemia, né, então há estudos e perspectivas que possam vir, né, a surgir novas pandemias, né, se, né, continuar da forma, né, como está atualmente. Então, a nossa preocupação, né, daqui a 10 anos é justamente, né, de se avançar nesse debate, né, de sustentabilidade, nesse debate. A gente está até, né, vendo, né, as consequências dos debates, né, dos líderes, né, com relação a isso, né, aos acordos. Então, que realmente, né, as nações, né, possam realmente fazer que as ações efetivamente, né, para redução de emissão de poluentes e todas as outras, né, consequências possam ser realmente realizadas, né,
e que a gente localmente também, né, comece a se organizar e ter essa perspectiva também, né, de mudança de atitudes, de que, né, a gente viu, né, como algo que aconteceu lá na China, algo que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, deflagra aqui também. Então a gente vê como a gente está globalizado, né, quanto que a gente precisa um dos outros, e que nesse sentido a gente tem que também tomar nossas atitudes individuais também muito em relação ao respeito, né, com o outro. Então né, eu imagino que assim, eu quero ser positiva, mas tem aquele lado, né, que a gente sempre tem que analisar os dois lados, e essa perspectiva, né, na ciência sempre a gente, né, tem que ver todos os parâmetros com cautela, né. Então eu espero assim que a gente tenha realmente uma mudança, mas como a gente tem uma diversidade de problemas, né, uma diversidade de grupos e toda, né, constantes embates, né, entre diversas visões, a gente sabe que, né, é muito difícil, né, a gente ter uma perspectiva totalmente positiva e também totalmente negativa, né, mas que se aprofunde os debates, né, que se aprofunde essas tendências, né, que coisas realmente possam, né, se deflagrar, principalmente mais nessa questão ambiental, né, principalmente como consequências, né, dessa base, né, dos sistemas ecológicos e tudo mais. Eu estava refletindo sobre algumas coisas, assim, e com a fala da Mayara também, acho que essa pandemia é a maior prova de que, na verdade, o futuro já está acontecendo, né? Todas aquelas coisas que a gente ouvia, por exemplo, quando eu era pequena, quando estava, sei lá, na quinta série, já ouvia minha professora de ciências alertando sobre essas questões de impacto ambiental e de colapso. E aí eu estava pensando também sobre a minha perspectiva. Eu sempre tento ser o mais positivista assim possível, mesmo diante de tudo, assim, né? E aí o que eu espero, na verdade, não é o que eu vejo, não sei, sabe, se seria, mas eu tenho muita esperança de que tudo isso tenha trazido pelo menos um mínimo de lição, assim, de que a gente mas a gente é o todo, a gente está tudo conectado, a gente é uma rede, né, não é na natureza, nada funciona de maneira isolada, nada é estático, tá tudo se movendo, tá tudo conectado. E aí a pesquisa estava refletindo sobre a alternativa da permacultura, né, da agroecologia, que é uma esperança que eu tenho, que o mundo cada vez mais procure essas alternativas, esses meios quanto mais sustentável a gente viver, né, sem depender de um sistema capitalista fechado, porque o capitalismo é isso, não tem como a gente negar, ele está sempre produzindo e pensando no lucro, e doa quem doer, não interessa as pessoas, não interessa a natureza. E aí estava refletindo sobre isso, assim, sobre esses futuros possíveis, né, e tem um ambientalista que ele é famoso, que ele foi um dos principais fundadores da agroecologia, que é David Holmgren, o nome dele. E ele é um dos principais criadores da permacultura, né? Que a permacultura é a união a gente pensar em maneiras de estar na natureza e fazer parte, ocupando, né? Mas também gerando o menor impacto possível. Daí dentro da permacultura tem a bioconstrução, né, que são métodos de arquitetura e de construção mais sustentável, tem a agroecologia e tudo mais. E aí as teorias que esse criador da permacultura, o David, ele traz são reflexões sobre a primeira alternativa de um futuro possível para a humanidade seria a primeira do planeta sustentável e sociedade sustentável, que seria o futuro ideal, né, onde a sociedade tenha conseguido resolver todos esses problemas de distribuição de alimentos, de habitação, de mobilidade, sem degradar o planeta, ou seja, um futuro com um impacto cada vez mais reduzido, né, através das ações individuais e coletivas. Aí a segunda possibilidade seria uma ditadura ambientalista, que seria um planeta saudável, ideal, mas a sociedade doente, né?
tendo que deixar suas individualidades de lado e, enfim, se oprimindo. A terceira possibilidade seria de um planeta doente, a sociedade doente, que eu acho que é o ponto que a gente está agora. Eu particularmente acho que é isso. Que seria uma visão de colapso total, poluição, doenças, contaminação, envenenamento. E dentro do envenenamento também trago a reflexão dos agrotóxicos, né? Além da questão das doenças, dos vírus aí que a gente está vendo, como tudo está ligado. Também tem a questão do agrotóxico. Para quem não sabe, o Brasil é o país que mais utiliza agrotóxico, né? A gente come veneno, a gente nem se dá conta, mas a gente está sendo envenenado aos poucos. E isso também é sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade é ser sustentável, né? A longo prazo, conseguir sustentar uma maneira de vida, um sistema. E acho que tudo isso está ligado, assim, com a visão de mundo daqui a 10 anos, sei lá. Acho que tá tudo, não é só uma coisa isolada, né, como eu trouxe. E a quarta e última visão do David sobre os futuros possíveis para o mundo seria o ponto crítico de colapso, né? Seria esse colapso ambiental inevitável, onde a gente utilizaria todas as fontes, todos os recursos do mundo, que a gente já está se encaminhando para isso também, na verdade, né? E enfim, seria necessário criar ambientes artificiais, como a gente vê nos filmes, né, tipo, que as pessoas constroem naves fora da Terra e ficam lá vivendo no espaço, porque a própria natureza fez esse trabalho de expulsar a gente, né. E tem várias teorias, na verdade, para o momento que a gente está vivendo agora, e tem a teoria de Gaia também, que é isso, né, quando a Terra está doente, nesse momento, é que nem um corpo, quando a gente está doente, o nosso próprio corpo, ele trata de expulsar o que está causando a doença, né? Uma bactéria, uma infecção e tal. E aí, essa teoria de Gaia, ela fala muito sobre isso, assim, que a gente está sendo expulso, tudo que isso está acontecendo, a gente mesmo está causando isso, e a própria Terra está nos expulsando, né? Então, eu acho que filosofei demais, mas eu acho que é uma coisa a se pensar, assim, quais dessas 4 alternativas que a gente quer, o que a gente está pensar, né, no que a gente está plantando, no que a gente está colhendo agora, mas o que a gente pode fazer agora, né, não ficar pensando no futuro e tipo, daqui a 10 anos, não, a gente está agora, né, a gente está ocupando esse espaço, a gente já está consumindo, a gente já está, né, degradando, então pensar em maneiras mais alternativas de agir, né, que a gente já tá correndo contra o tempo, a gente já está nessa corrida e eu tento ser otimista, mas ao mesmo tempo sendo realista também. Acho que eu me senti muito contemplada com a fala da Mayara. E é isso, a gente tem que dar jeito agora, senão as coisas vão se desandar muito, muito, muito. E todo mundo é responsável, né? Não é o governo, não é o presidente, não é o fulano, o ciclano, o doutorando. É muito fácil a gente transferir a culpa sempre para o outro, né? Projetar sempre no outro e não se responsabilizar. Então, acho que é isso, assim, eu tento ser otimista e meu futuro ideal, não o que eu vejo de fato, mas o futuro ideal é isso, assim, é permacultura, agroecologia, as pessoas usando da terra, mas entendendo os ciclos naturais, respeitando a natureza, não só explorando com sistemas de monocultura e agrotóxico e não sei o quê. Então é isso, agroecologia é o caminho. Mas eu acho que foi muito legal aquilo que tu falou, assim, porque trazendo esses aspectos filosóficos, essas citações, você vê que é um debate amplo e é um debate que segue sendo feito, né? Quando tu falou assim, quando eu estudava, a professora falava e alertava disso. A minha também alertava, ela falava que a água era muito barata e que as pessoas só iam valorizar quando ela fosse cara. Mas é isso, assim, acho que não é uma coisa só, a gente se prende muito ao futuro, perspectiva sobre daqui 5 anos, 10 anos, ou pensar no que já foi, né, tipo, na verdade as coisas estão acontecendo agora, a gente tem que agir agora, tem que reduzir o que a gente consegue agora, né, e pensar também no que a gente quer deixar, né, qual é o planeta. Eu penso assim, eu penso em ser mãe, sabe, eu penso, nossa, que planeta que minha filha vai ter, cara, se as coisas seguirem desse jeito, sabe? A gente é jovem agora, né? A gente tá no auge da juventude, assim, fazendo faculdade e tal.
E a gente que é jovem, a gente não costuma pensar muito a longo prazo, né? A gente acha que a gente vai ser sempre jovem. A minha mãe falava isso. E hoje em dia eu vejo, assim, com um pouquinho mais de bagagem, desde que entrei na biologia, tive contato com várias pessoas diferentes e culturas diferentes, né? Realidades diferentes. E a gente vai vendo, vai vivenciando e vai aprendendo que a vida não é uma cena estática, é um filme, né? Então, que coisa é essa que a gente está fazendo da vida do planeta, né? Enfim, deixe questionamento. Reflita. Joga, #pense. Aqueles. É isso aí. Mas é isso mesmo. E quando a gente pensou na pergunta, foi justamente para trazer a reflexão, não ser aquela coisa, obrigado, coronavírus, entendeu? Mas que cria uma perspectiva de que se você quer um mundo melhor, você vai ter que trabalhar desde agora. Já era pra gente estar trabalhando né? Há muito tempo. Mas se quer de verdade, é agora. Ou é nunca. Bom, agora estamos nos encaminhando para a última pergunta. E ela vale $1 milhão. E eu gostaria de saber se vocês conseguem citar uma referência na área da sustentabilidade e que vocês olhem e falem, meu Deus, é verde. É isso mesmo. Eu acho que pode ser até uma pessoa ou uma luta, um movimento social, qualquer coisa que você acredite que vale a pena e que todo mundo tem que conhecer. Falou, sustentabilidade, é verde, é essa pessoa. Nossa, tem tantas... é difícil escolher, né? Um exemplo, assim... Bem, eu vou puxar a sardinha. Um top 3. Faz um top 3. Assim, de referências, assim, por exemplo, vou puxar um pouquinho ali nessa essa interlocução, né, de turismo, biologia, que é um professor que eu gosto muito, que é o Sidney Raimundo, que ele é professor da EASH USP, ele é geógrafo, e ele trata muito, né, até no último livro dele, ele fala, né, em busca da sustentabilidade perdida. Então, ele vai traçando, né, com todo a bagagem que ele tem, né, no ambientalismo e nessas questões de turismo, né, o quanto que os coletivos, né, as instituições, né, e também as políticas públicas, né, no Brasil, acabaram também, né, se tem essa questão, né, de se pensar o lazer nessas unidades de conservação e que está, né, na Constituição. Então, ele vai trazendo, né, todo essa busca, né, pela sustentabilidade e também do direito ao lazer, né, nas áreas naturais. Então, é um professor que eu gosto muito porque ele também, né, ele questiona, tem essa questão da causa, né, de também estar se militando, né, pelo ambientalismo. E, em termos de coletivos, eu gosto muito das ações do Instituto Socioambiental, né, que lá no Vale do Ribeira eu, né, vivenciei muitos aspectos junto, né, do pessoal do ISA, lá em Eldorado. Então, eles me acolheram muito e me ajudaram, né, a estruturar todo o meu trabalho de campo durante a tese. E justamente é isso, né, aquele trabalho, eles acabam ajudando, né, os agricultores, lidando também com questões políticas de embate, né, porque são ambientalistas mesmo, assim, né, vamos dizer que vão à luta, que estão atrás dos coletivos, que viabilizam, né, as cadeias produtivas locais, rede de sementes, né, eu vi muitas experiências dessa questão das sementes, né, que eles estão lutando, tanto no Xingu como ali no Vale do Ribeira, e as experiências, né, dessas próprias comunidades do Vale do Ribeira ali em São Paulo, né, e também na região de Ubatuba, ali tem várias comunidades remanescentes de quilombos, né, que eles tentam justamente, né, a partir dessa perspectiva, né, de turismo de base comunitária, né, e de um maior monitoramento por parte das comunidades, né, trazer a discussão do turismo para um ponto de vista que é político, que é institucional, de que eles têm que também fazer parte, né, não somente, né, estarem ali como, é só a figura da comunidade. Não, eles querem fazer parte, eles querem discutir que turismo é esse que está ali sendo deflagrado ali nos seus territórios, né, como que dá para fazer essas articulações com as universidades, né, então nosso papel ali também de mediar os processos, de, né, tá ajudando nessas capacitações e, né, e vendo também, né, todo como um campo, né, não só de pesquisa, mas também de construção, né, dos diversos conhecimentos, né, que essas comunidades têm muito, né, a nos trazer e até, né, justamente solucionar vários problemas ambientais, né, então
é nesse sentido aí que eu coloco como referências a top 3 aí, que o João Pedro pediu para eu elencar. Nossa, eu tenho várias, mas as minhas primeiras referências, eu citei algumas, assim, durante algumas falas. José Luxemburger, que ele era um ambientalista muito importante, ele foi, e ainda é muito importante. Para quem não sabe, ele nasceu aqui em Porto Alegre, né? E ele se formou em engenharia agrônoma pela URGS na década de 50, acho. E aí ele foi um ativista muito importante. Inclusive a AGAPAN, né, que é a Associação Gaúcha de Proteção Ambiental, ele foi um dos que puxou e ajudou a fundar esse movimento, né? Na época que foi fundada, nos anos 70, foi ele que ajudou também, até hoje a AGAPAN existe. E, inclusive, tem professores meus da URGS, né, o professor Paulo Braque também é outra referência que eu tenho, assim, professor da botânica, que ele é super envolvido, engajado nas causas sociais e enfim, muitas referências, além das pessoas famosas, assim, eu tenho mestres dentro da URGS mesmo, pessoas que eu tenho prazer, assim, de, tu é meu professor, tu é minha colega, que estão nessa luta também. E eu falei um pouco sobre agroecologia também, né? Uma das minhas principais referências na agroecologia é a Ana Maria Primavesi, que ela foi uma das pioneiras na agroecologia no Brasil, e ela foi uma mulher muito importante, assim, nessa luta da agroecologia. E aí, dos movimentos ambientalistas tem muitos, né? Tem vários, assim. Aí eu senti de trazer o que eu faço parte, deixar aberto o convite também para quem quiser saber mais e também participar do VAIA, que o VAIA é um grupo de agroecologia feito pelo pessoal da agronomia da URGS, mas que também é aberto para todos os outros cursos, quem quiser chegar. Eu estou na biologia e faço parte desse grupo de extensão, e que a extensão é isso, né, além da academia. Então, até pessoas que não são da URGS podem participar, se quiserem. Aí é isso. Eu tenho outros grupos também, tem o Coletivo Ambiente Crítico aqui de Porto Alegre, né? Tem vários grupos de ambientalistas, assim, que estão bem ativos agora. E, nossa, isso ia render muita discussão, mas acho que esses são os top 4. Não, 2 pessoas que me influenciam bastante e dois coletivos, né? Um que eu faço parte e outro que eu quero fazer parte ainda, que é o Coletivo Ambiente Crítico. Mas é isso. Assim que é bom, com opções. Bom, muito obrigado pela participação de vocês aqui, em nome do Fat by Pet. Às vezes a gente engasga. Nós gostaríamos de estar agradecendo a participação de vocês novamente aqui, por ter se disposto, né, a estarem aqui, abrir mão do tempo, aceitar o convite, e eu espero que seja um momento tão bom para vocês quanto foi para a gente. Muito obrigado, de coração. Ai, foi maravilhoso. Amei. Eu adorei também, foi leve assim, né? A gente fica tenso, ansioso, mas aí quando troca as ideias é muito bom. A gente nem viu o tempo passar. Bom, esse foi o nosso 6º episódio, esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o PET nas redes sociais e fiquem atentos às atividades que o grupo está desenvolvendo. Tchau! Acho que é isso, gente. Tchau, muito obrigado. Tchau!